Olá, que bom que você voltou para esta aula. Ainda não terminamos o bate-papo com a matéria regência, né? Estamos em qual encontro, professora? Eu sei que são muitos, né? 4.20. Já vimos muitas informações sobre o seu edital e nós estamos avançando. A vitória só acontece para quem mesmo? Para quem acredita. E a vida só espera isso de você: movimento. E nós estamos em sintaxe, fechando esse desafio maravilhoso. Verbo que vamos conversar agora, verbo assistir. Basicamente, o verbo assistir pode ser transitivo direto, com sentido de ajudar, ou transitivo indireto, com sentido de ver, ouvir, presenciar. Ok, Cláudia, por que basicamente? Porque esse verbo, ele é um camaleão. Ele é riquíssimo. Assistir pode ter sentido de ajudar, mas o verbo assistir pode ter sentido de olhar, assim como pertencer. E não podemos esquecer a regência de morar. Cláudia assiste no Rio de Janeiro. Eu moro aqui nesse estado. O direito assiste ao aluno revisão de prova. O direito de revisão de prova assiste ao aluno. Você observou? Agora o sentido é de pertencer. E olha lá a preposição. E se eu falar que a médica assiste o paciente? Não há preposição, sentido de ajudar, transitivo direto. Mas modernamente aceita-se também com preposição. A médica assiste ao paciente. Anote isto, porque isso vai cair. E, por último, assistir no sentido de olhar. Assistir ao futebol. E fiquei muito feliz com a volta do meu Botafogo para a primeira divisão. Agora vocês já sabem que a professora é botafoguense, né? Não vale zoar, hein? Sou botafoguense, sim. Estou muito feliz. Eu só quero que o Botafogo continue na primeira divisão, né? Mas voltemos aqui para o nosso trabalho. Continuando, vamos falar desse verbo assistir? Assisti ontem ao novo filme do Tarantino. Verbo transitivo indireto, regido pela preposição a, sentido presenciar, observar. Assiste razão ao réu. Oh, que linda essa construção, né? A razão assiste ao réu. Olha como é bonito ver essa inversão. Eu sei que você não gosta. Você gosta de sujeito, verbo e complemento, ordem direta, mas concurso público vai misturar tudo. Então, a razão assiste ao réu. Repare que cabe, pertence, no sentido de caber, pertencer, o verbo também é transitivo indireto. Ele assiste em outro bairro. Você percebeu? Sentido de morar, residir. Eu sei que é um termo menos usado, é mais arcaico, mas isso cai em prova. E, nesse momento, a transitividade é intransitiva. Quero dizer, não há predicação preposicionada pelo de, mas há uma predicação preposicionada pelo em. E esse em não é facultativo, ele é obrigatório. Se você trocar o em pelo de, já mudou tudo. Ele assiste em outro bairro. Quem mora, mora em algum lugar. Nada de trocar a preposição em pelo de. Verbo assistir no sentido de ver, preposição de. Mas verbo assistir no sentido de morar, preposição em. A enfermeira assiste o idoso. Aqui é o caso mais recorrente, né? Apoiar, auxiliar. E aí, preferencialmente, verbo transitivo direto. Por que preferencialmente, professora? Por causa da modernidade, né? Nesse caso, também é aceita a preposição a. Só que se você usar a preposição a, trate de mudar a predicação. Vai para preposição, objeto indireto, verbo transitivo indireto. O uso do pronome oblíquo lhe como objeto indireto. Pode ou não pode? Isso cai em prova ou não cai? Gente, como isso cai em prova? Quando a banca pede paráfrase, quando a banca pede a reescritura do pronome, trocar o nome pelo seu pronome equivalente. Será que todos os verbos são pronominais?
Todos os verbos aceitam pronomes? Então, presta atenção, porque essa listinha aqui vale muito, hein? O pronome lhe substitui a ele, a ela, a eles, a elas, para ele, para ela, nele, neles. Portanto, não pode ser usado como objeto direto ou objeto indireto. Os pronomes oblíquos átonos, me, te, se, nos e vos, podem sim exercer função de objeto direto ou indireto. Mas o lhe, quando completa verbo, ele só pode ser objeto indireto. Mas, professora, tratando-se do verbo assistir, eu posso usar esse pronome lhe? Preste atenção. Assiste-lhe, razão, sentido de pertencer o direito. Entregou-lhe o pacote, conferiu-lhe os poderes necessários. Você já entendeu, né? Assiste-lhe, razão, quer dizer, a razão assiste a ele. Esse verbo assistir vai aceitar esse pronome, mas todos os verbos vão aceitar? Não, nem todos. Fique atento. Até mesmo alguns verbos transitivos indiretos não aceitam esse lhe como objeto indireto. Assistir com o sentido de ser espectador. Você prestou atenção no que eu acabei de compartilhar? Eu vou voltar para não restar nenhuma dúvida. Cláudia, assiste-lhe, razão. Posso ou não posso usar o lhe aqui completando? Neste sentido, pode. No sentido de pertencer o direito. No sentido de pertencer. O direito à revisão de prova assiste ao aluno. Assiste-lhe. Nesse sentido, pode. E acabou. Agora, vou avançar para que você possa confrontar. Assistir com o sentido de presenciar, ser espectador, assim como aspirar com o sentido de almejar, proceder, presidir, recorrer, aludir, anuir. Nesses casos, teremos que usar o pronome oblíquo tônico, quero dizer, a ele, a ela, a eles, a elas. Isso ficou claro para vocês? Para todos? Nem todos os verbos são pronominais. E há momento que o mesmo verbo, dependendo do contexto, ao mudar de transitividade, ele pode aceitar o pronome oblíquo átono, e em outro caso, não. O verbo assistir, que cai em prova toda hora, quando ele tem a semântica de pertencer, ele aceita o POA, o pronome oblíquo átono. Mas no sentido de presenciar, ver, ele já não aceita mais o POA. O mesmo acontece com o verbo aspirar, que cai em prova toda hora. Quando esse verbo está VTI, ele não aceita o pronome oblíquo, ele aceita o pronome tônico. Não aceita o pronome oblíquo átono, ele aceita o pronome oblíquo tônico. Átono, me, te, se, nos, vos, lhe, o, a, os, as, se. E os tônicos são diferentes. A, ele, a, ela, comigo, consigo. Vem preposição na frente. Legal? Preciso decorar esses verbos, meu aluno? Vai a verdade. Precisa sim. E vale muito, porque isso aqui cai muito em prova. Portanto, estão equivocadas expressões como estas abaixo. Quero lhe ver. Comprei o filme, mas não tive tempo para assistir-lhe. Horrorosas, horrorosas, né? Não lhe recorro por orgulho. O verbo chegar, este aqui cai muito em prova por causa da recorrência. Recorrência equivocada. O povo usa a preposição errada. O verbo chegar funciona como o verbo ir. É intransitivo. Contudo, por seu sentido de deslocamento, vem acompanhado com uma circunstância de lugar, o adjunto adverbial de lugar. O Natal chegou cedo. Neste momento, é um verbo intransitivo. O verbo chegar funciona como o verbo ir, ok? Intransitivo no comum. Sua paciência chegou ao extremo. Agora já mudou.
A produtividade pode chegar a limites improváveis. Saliento que o verbo chegar deve utilizar a preposição a e não a preposição em. E o que falar do verbo obedecer e do verbo desobedecer? São famosos ou não são? São muito famosos e eles são regidos pela preposição a. Professora, existe verbo obedecer sem a preposição a? Não. Professora, existe o verbo desobedecer sem a preposição a? Não. Mas eu já ouvi, Cláudia, eu sei que você já ouviu. Por isso que agora está ouvindo diferente, para você memorizar a regência correta. O brasileiro obedece a leis absurdas. Você percebeu que esse a está no singular e leis no plural? O servidor não deve obedecer a ordens ilegais. Mais uma vez, obedecer seguido da sua preposição. Mais uma vez, a preposição, por ser classe gramatical invariável, não concordou com o substantivo ordens. O que eu preciso? Decorar. Essa regra que vale para obedecer, vale igualzinho para desobedecer. Ele obedecia ao pai e à mãe. Desobedeci ao patrão e à patroa. O decreto foi obedecido pelos cidadãos. Para tudo, professora, o que aconteceu? A senhora não falou que o verbo obedecer, assim como desobedecer, esses verbos são regidos por uma única preposição, a preposição a. Falei e reitero. Observe o que está acontecendo. Você já teve aula, já houve aula de vozes verbais. Você lembra da voz passiva? A voz passiva, onde nela existe um agente da passiva? Perceba a estrutura. O decreto foi obedecido pelos cidadãos. Neste caso, há um atípico acontecendo. É uma raridade. Mas anote, porque esses verbos vão possibilitar. Alguns verbos transitivos indiretos admitem voz passiva. São muitos, professora? Não, são pouquíssimos. Por isso que vale a anotação. No comum, você já estudou. Você sabe perfeitamente que o verbo que autoriza a transformação para a voz passiva é o verbo da voz ativa que se encontra transitivo direto ou bitransitivo. Porque nós precisaremos do objeto direto para transformá-lo em sujeito. Feito? Mas, porém, todavia, existem fenômenos que precisam ser anotados. Alguns verbos transitivos indiretos vão transformar, sim, de ativa para voz passiva. Quais, Cláudia? Obedecer, atender, pagar, perdoar, apelar, abusar. As leis não são obedecidas. Os alunos foram atendidos. Os funcionários foram pagos, perdoados pelo patrão. Todos com estrutura de voz passiva analítica. Repare que nos 2 primeiros períodos, os agentes foram omitidos. Eles existem, mas estão em elipse. As leis não são, olha aqui, ó, são obedecidas, foram atendidas, foram pagos, foram perdoados. Vocês lembram? Qual é a locução especial de voz passiva analítica? Ser, estar, ficar, mais particípio, né? São essas estruturas. Então, voltando e continue anotando. Esses verbos podem ser usados como pronominais, ou seja, com um pronome colado neles. Nesse caso, lembrar e esquecer mudarão a sua transitividade. Quando estiverem pronominais, eles serão VTIs, verbo transitivos indiretos. E aí vai haver a partícula, o pronome, e serão regidos pela preposição de. Mas quando esses verbos, lembrar e esquecer, não estiverem pronominais, não haverá essa partícula ser e também não haverá essa preposição, porque ele vai estar transitivo direto. Não entendi. Pode melhorar, professora? Claro que sim. Estou falando agora de 2 verbos também muito cobrados nas provas: o lembrar e o esquecer.
beleza? O que eu vou falar para um serve para o outro. O verbo lembrar, quando associado a ele a um pronome, quando associarem a ele um pronome, que não precisa ser só o pronome ser, ok? Verbo pronominal é aquele que é acoplado a um pronome. Então, quando esse verbo estiver pronominal, ele será transitivo indireto, regido pela preposição de. Lembrei-me do nome do aluno. Do nome. Legal? Mas eu posso também redacionar sem o pronome. Eu posso usar o verbo lembrar sem o pronome. Ele não vai estar mais pronominal. E também não vai estar mais VTI, porque não vai haver mais objeto indireto. Lembrei o nome do aluno. Simples assim. Acabou. Vou repetir. Esqueci-me do nome do aluno. Esqueci o nome do aluno. Se eu usar pronome, eu trago a preposição de. Se eu não usar pronome, eu não trago preposição de. E o motivo, quando o pronominal ele é VTI, quando não pronominal, ele é VTD. Vamos avançar? Ok? Lembrei, esqueci a fórmula. Na forma não pronominal, ele é verbo transitivo direto. Lembrei-me, esqueci-me da fórmula. Na forma pronominal, ele é VTI, verbo transitivo indireto. Muito bem, vamos falar agora do verbo visar, um verbo maravilhoso, riquíssimo, plural na nossa língua portuguesa. Geralmente tem sentido de objetivo, finalidade, porém pode significar também a assinatura ou mira. Simples assim. Mande o exemplo, professora. Estudo visando ao primeiro lugar. Se apareceu preposição, esse verbo é transitivo indireto. Professora, verbo visar será sempre transitivo indireto? Claro que não. Ele será transitivo indireto quando estiver o sentido de algo a ser alcançado. Estudo visando o primeiro lugar, eu ainda não alcancei o primeiro lugar. É um objetivo, é uma meta. E aí só vale uma preposição, a preposição a. Vamos para um outro exemplo. Vise o cheque, por favor. Agora, assine, dê a rubrica. E aí, nesse caso, é transitivo direto. E, por último, o policial visou o alvo distante. Você percebeu que o policial está fazendo mira? Então, ele aponta, ele mira. E, nesse sentido, também, nada de usar preposição, porque ele é verbo transitivo direto. Chega o momento de nós batermos um papo sobre a querida regência, mas agora regência nominal. Ela é menos complicada, mas cai muito em prova, e se você não tiver atenção, você pode errar. A regência nominal, atenção. Já sabemos que há dois tipos, né? A verbal nós já fechamos aí nosso bate-papo. E a nominal, professora? Os nomes quais? Substantivos, adjetivos e advérbios. Também podem ter transitividade e demandarem complemento preposicionado. Então, vocês estão observando que não são quaisquer nomes. Substantivo, só vale o abstrato, adjetivo e advérbio. Quando essas classes gramaticais reclamarem complementos, vai aparecer no contexto aquele famoso complemento nominal. Quem é obediente? Quem é obediente? É obediente a alguma coisa ou a alguém. Ou tem obediência a alguma coisa ou a alguém. Você percebeu que obediente é adjetivo, mas obediência é substantivo? De qualquer forma, estando adjetivo ou estando substantivo, a preposição vai ser o imperativo, tende a aparecer. Quem age contrariamente é um advérbio, age contrariamente a alguma coisa. Quando esses complementos regidos pela preposição a trazem um artigo feminino, a no singular ou as no plural, ocorre o fenômeno da crase. Nós já conversamos sobre isto. Tanto a regência verbal quanto a regência nominal, elas tocam
na matéria crase. Aliás, não dá nem para separar. Atenção! Regência é vivência. Não é possível decorar as preposições de tantos nomes. Só a reiterada experiência de se deparar com esses nomes e suas respectivas preposições vai, de fato, solidificar esse entendimento. Então, para você tornar-se perito na matéria regência, coloque atenção nos textos da vida. Reflita sobre tudo que é dito e falado e olhe para esse texto de forma investigativa, porque você vai começar a identificar comportamentos repetitivos, reiterações. E se você for realmente um grande investigador, você vai a livros especiais para avaliar se aquele brasileirinho está usando a regência corretamente. Se estiver, faça a modelagem. E se não estiver, faça a correção e use o bom português. Terminamos mais um desafio. A matéria regência agora se despede e eu trago essa maravilhosa palavra para você. A vitória só acontece na vida de quem acredita. Se eu acredito, se você acredita, já deu certo. E eu espero você para o nosso próximo bate-papo. Fui!